ele foi condenado na terceira vara de Caxias. É difícil de julgar pelo celular, que tem incontáveis mensagens, o telefone toca, a gente não sabe o que passa, mas eu quero que os senhores tenham paciência, mas é porque, infelizmente, a situação é adversa. Então, prosseguindo, eu, no meu relatório, presidente, eu faço eu transcrevo quase que integralmente a denúncia em razão da qual ele foi condenado, mas posso adiantar, só na parte que interessa para a compreensão dos senhores, que ele foi condenado em face de crimes de estupro praticados contra uma menor de 9 anos de idade. Os fatos estão narrados em detalhes na denúncia, que eu acosto aqui ao meu relatório. Eu estou dizendo aqui que estou destacando da denúncia que esses fatos se repetiram por diversas vezes, de forma continuada, durante longos meses, e, em razão desse fato, ele foi processado e manejou o detalhe interessante. Manejou um recurso de apelação que caiu na terceira Câmara Criminal, e essa Câmara Criminal, o voto foi relatado pelo eminente colega desembargador Josemar Lopes. A Câmara Criminal, à unanimidade, manteve essa condenação. Ele, inconformado, recorreu à STJ, foi mantida ainda outra vez a condenação, e agora ele maneja esse recurso, essa ação de impugnação, essa revisional, enfim, alegando basicamente o seguinte: carência de fundamentação na decisão, e vejam, já antecipo uma decisão primeiro, segundo e terceiro graus mantida, tá? Ele está dizendo, então, aqui que também deve ser absolvido porque não teria prova suficiente para condenação. A inicial foi devidamente instruída, a Procuradoria se manifestou, dizendo que não é o caso da configuração de nenhuma das hipóteses do artigo 621, razão pela qual pugna pela improcedência. Esse é o breve relatório, presidente. Prazer, Vossa Excelência, a douta revisão, eminente desembargador Bonfim. De acordo com o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ilustre advogado Dr. Luiz Felipe não me ouviu para de registro até 15 minutos para a sustentação. Bom dia, excelências. OAB MA 15601. Seu nome, por favor. Luiz Felipe Duarte de Aguiar Coqueiro. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimos desembargadores, eu quero iniciar a minha fala nessa sustentação informando que essa defesa não é apenas do senhor Antônio Francisco Alves da Silva, mas é a defesa do próprio processo penal, é a defesa do devido processo legal e do sistema acusatório, que deve ser observado pelo nosso processo penal brasileiro. De início, essa sentença que foi proferida contra o senhor Antônio Francisco Alves da Silva pela douta magistrada da terceira vara criminal da cidade de Caxias, ela deve ser anulada. Ela deve ser anulada porque ela fere o inciso 9, do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, bem como o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal. Esses dispositivos, eles trazem, em suma, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, né? E ela veda que existam no Poder Judiciário sentenças proferidas de forma formulária, né? Nós trouxemos aqui nos autos, além da sentença ora fustigada nesta revisão criminal, 2 outras sentenças de casos semelhantes, de réus diferentes, testemunhas diferentes, porém mesmo tipo penal, no qual nós observamos que existe uma sentença modelo, do qual é feita apenas a substituição do nome das partes, das testemunhas e do fato,
Entretanto, a fundamentação é única, é apenas um modelo do qual ela aplica a sanção penal. Diante disso, essa sentença ela deve ser anulada, justamente por ter ferido de morte esses dois comandos normativos do qual eu me referi, certo? Excelências, passando para a questão de mérito, o seu Antônio Francisco, ele foi condenado a uma pena de mais de 21 anos de prisão no regime inicial fechado, e essa sentença ela é contrária à evidência dos autos, e eu vou tentar explicar o porquê ela é contrária à evidência dos autos. Inicialmente, o artigo 155, no seu início, o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Observem bem, em contraditório judicial. Pois bem, os autos, na questão processual, tá? Eu não vou adentrar ao fato, mas a questão meramente processual. O caderno probatório, ele não possui provas que apontam para o réu, o acusado, como autor deste crime. E eu vou explicar. Sobre o crivo do contraditório, foram produzidas apenas 3 provas. Nós temos o depoimento da vítima, que foi colhido, da qual ela confirmou os fatos, que ela sofreu os supostos abusos, como narra a denúncia, certo? Nós temos o depoimento de uma testemunha de defesa e nós temos o depoimento do réu, que negou os fatos, certo? Na fase judicial, nós tínhamos ali, arrolado pelo Ministério Público, 3 testemunhas: a mãe da vítima, a irmã mais velha da vítima e a avó da vítima, que foram ouvidas lá no inquérito, onde afirmaram que tiveram conhecimento dos fatos narrados aqui, nesse processo, por meio da vítima. Entretanto, essas 3 testemunhas de acusação, elas não foram localizadas para participarem da fase de instrução do processo. Por 3 oportunidades, não foram encontradas. Desse modo, o Ministério Público desistiu da oitiva dessas testemunhas. E aí depois tivemos o depoimento de uma testemunha de defesa, que alegou que conhece a vítima, conhece a família da vítima, conhece o acusado, é uma vizinha próxima, conhecedora da rotina do acusado, apesar de não ter presenciado nenhum fato, afirmou que o acusado, a conduta dele leva a crer que ele seria incapaz de praticar o crime que foi imputado. E o acusado negou os fatos, disse que nunca praticou nenhum tipo desses atos. Ora, excelências, a palavra da vítima, ela restou isolada dentro do caderno probatório sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há, na fase judicial, nenhuma prova sequer que, ao menos, conduza à versão da vítima. O exame de corpo de delito, que foi valorado pela magistrada na sentença, ele é inconclusivo para a prática do delito. O laudo de exame de corpo de delito afirma que o ímen intacto e que não é possível constatar os atos libidinosos. Então, essa prova ela não serve para condenação. Pelo contrário, aplicando o princípio do indúbio pro réu, do princípio da presunção de inocência, essa prova ela deve ser valorada a favor do réu.
Ok? Na sentença, a douta magistrada, data vênia, ela assim se reportou que, apesar de não terem sido localizadas as testemunhas de acusação, os depoimentos colhidos lá na fase de inquérito confirmam a palavra da vítima. Excelências, aqui eu quero chamar a atenção para cada um de vocês, porque isso é grave, porque isso fere o princípio acusatório. Porque lá no depoimento colhido pela mãe da vítima, colhido da mãe da vítima, da irmã mais velha e da avó, neste momento, nós não temos o contraditório e a ampla defesa. Neste momento, a defesa ela não está ali para questionar aquelas testemunhas sobre questão de hora, de modo como aconteceu, se o acusado, quais eram os horários que ele ficava só com a vítima e tudo mais. Naquele momento, a defesa não está presente. Naquele momento, nós não podemos falar em contraditório e ampla defesa, em momento de inquérito. Então, aquele depoimento que foi colhido perante a autoridade policial, ele deveria ter sido repetido sobre o manto, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, para que se confirmasse a palavra da vítima ou para confrontasse a versão apresentada pela vítima. A defesa não pôde questionar, não pôde. Então, neste momento, nós temos aqui depoimentos colhidos na fase policial, que são meras evidências, não pode ser dado a ela o título de prova, ali é apenas meras evidências que servem para a formação da opinião delicti do Ministério Público, mas elas não servem para a edição de um decreto condenatório. É isso que Vossas Excelências, eu peço para que enxerguem isso neste julgamento. Aqui a defesa, ela se sustenta em uma condição processual. Nós só queremos o respeito às regras do jogo. Então, a liberdade do juiz, ao valorar a prova, ela está atrelada à prova produzida em contraditório judicial. Embora livre o conhecimento do juiz, este não pode ser arbitrário, pois fica condicionado à alegação das partes e às provas dos autos. Então, Excelências, esses depoimentos que foram colhidos lá na fase policial, que na minha humilde opinião, não deveriam fazer parte do caderno processual. Acredito que o processo penal brasileiro ainda vai evoluir e nós vamos ter esse caderno melhorado com a exclusão da fase de inquérito e apenas a fase judicial, mas neste momento que ainda vivenciamos do processo penal, essas evidências, se não tiverem sido passadas pelo crivo efetivo do contraditório, como o termo exige, não pode receber a nomenclatura de prova. Então, a douta magistrada não poderia ter, em sua sentença, valorado esses depoimentos contrário à situação do réu. Contrário à situação do réu. Eu quero citar aqui as palavras de Antônio Scarense Fernandes, que diz: não pode o juiz, independentemente de que consta na lei, considerar como prova aquilo que não foi colhido mediante contraditório judicial. Excelências, essa sentença ela deve ser anulada. Não há provas que afastem a condena, que afastem a presunção de inocência do acusado. Não há.
Entendemos que nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima goza de relevância importante. Sim, geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade, longe dos olhares de qualquer testemunha. Mas a palavra da vítima, ela deve estar amparada por uma outra prova que possa conduzir à condenação do acusado. E neste caso, que nós estamos julgando nesta manhã do dia 24 de novembro de 2023, não há. Não há, excelências. A palavra da vítima, processualmente, restou isolada. E imaginem uma condenação verdadeiramente baseada unicamente na palavra da vítima, que é justamente o que nós temos. Porque a douta magistrada não poderia ter valorado contra o acusado depoimentos colhidos na fase de inquérito. Doutor Felipe, informar que regimentalmente Vossa Excelência tem menos de 2 minutos. Obrigado, Excelência. Isso é basilar. Isso é princípio. Isso é fundamento do sistema acusatório. É direito do réu de que a sua defesa possa questionar as testemunhas que estão ali para falar dentro do processo. Está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um direito sagrado. E eu quero encerrar a minha fala pedindo, pugnando, para que esta revisão criminal seja julgada totalmente procedente, cassando a sentença condenatória, em juízo rescisório, em favor do revisionando Antônio Francisco Alves da Silva. Este é o pedido, Excelências. Agradeço a Vossa Excelência, douta Procuradoria. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores desembargadores da Câmara reunida, advogado que esteve até algum minuto na tribuna. Aqui, conforme o relatório inicial do desembargador José Luiz, houve esse processo, doutor Sebastião Bonfim, lá na comarca de Caxias, com a condenação do senhor Antônio Francisco, a pena de 21 anos, e respeitou, como deve ser, os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Não sei, né, porque eu não tenho o processo todo aqui em mãos, se foi o doutor Luiz Felipe que acompanhou lá a questão, no início, a instrução processual. Em seguida, após a condenação, a defesa entrou com pedido de apelação e o Tribunal do Estado do Maranhão manteve a condenação. Não satisfeito ainda, o acusado ingressou com recurso no STJ, onde também foi mantida a sentença. Só aí, desembargadores, nós estamos vendo que se passou por 3 fases processuais. Lá na instrução em Caxias, depois no Tribunal de Justiça do Maranhão e o terceiro no STJ, sempre com os mesmos argumentos. Ocorre que, nos crimes sexuais praticados, como mencionou o doutor Luiz Felipe, quase sempre às ocultas, o depoimento da vítima, o amplo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inclusive da nossa própria corte, dá maior relevância e crédito à palavra da vítima, que é uma garota menor de idade que foi ouvida durante o inquérito e foi ouvido também em juízo. E tem também um depoimento dos familiares, principalmente de uma irmã dela. Portanto, essa ação revisional não é cabível, no nosso entendimento do Ministério Público, porque não trouxe elementos novos, doutor Sebastião Bonfim, que comprove a inocência do acusado. Apenas a defesa está pretendendo reavaliar
o que já foi decidido na sentença, depois confirmado no Tribunal de Justiça e ainda confirmado também no STJ. Portanto, não há nenhuma dúvida em eu manter integralmente o parecer de doutora Fátima, constante nos autos, pelo conhecimento da ação mais revisional, mas no mérito pela sua improcedência. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu devolvo a palavra ao eminente relator. Embargador José Luiz. Presidente, eu vou ser objetivo. Eu acho que a proporção que eu li o meu relatório já deixava claro que aqui o que se pretende é apenas estabelecer mais uma instância de discussão acerca desses fatos. O que nós temos aqui é uma sentença condenatória extremamente fundamentada. Provas nesses crimes realmente são difíceis de ser produzidas, mas elas foram produzidas. A palavra da vítima em juízo ela é extremamente detalhada em torno dos acontecimentos. As provas produzidas em sede extrajudicial que podem ser chamadas para compor o acervo probatório judicial, elas sequer foram contestadas e elas trazem também a reafirmação da prática desse crime hediondo. A questão foi sopesada na sua profundidade devida na primeira instância, foi sopesada com a profundidade devida na segunda instância. Houve uma tentativa de rediscutir as questões em sede de recurso especial que restou inviabilizado. Portanto, logo do primeiro olhar que se lança dos autos, a conclusão que se chega é que não há demonstração, nenhuma demonstração mínima que seja, de que a decisão tenha sido contrária à evidência dos autos. É um crime gravíssimo contra uma menor de 9 anos. Tá? Tenho dito e vou repetir que estão abusando das ações revisionais, esse é um caso. Tá? Alega-se nulidades que não foram ventiladas nem na base e nem no recurso de apelação. Só agora se questiona nulidades que, se fossem absolutas, nós poderíamos até reconhecer, mas que não são absolutas e que são destituídas de qualquer fundamento, do tipo que a juíza, que a sentença foi à luz de um texto pré-fabricado. A sentença foi gestada à luz de provas que havia nos autos. O acórdão, eu trago os principais fragmentos do acórdão do eminente colega Josemar. O acórdão também é extremamente fundamentado. Eu não estou conhecendo a revisional. Agora, se a douta Câmara entender pelo conhecimento, eu já adianto que vou só reproduzir a análise que já foi feita, e vamos fazer mais uma vez a análise das provas para, mais uma vez, deixar as coisas como efetivamente estão. Então, o meu voto é no sentido do não conhecimento, que se trata pura e simplesmente de uma tentativa de rediscutir o que já foi discutido em 2 instâncias e que está em terceira instância, que sequer foi conhecido o recurso. É nesse sentido que estou votando, presidente. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente, desembargador Bonfim. Estou acompanhando, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente, juiz Raimundo Neres. Acompanho o relator, excelência. Agradeço a Vossa Excelência eminente, juiz Gustavo Henrique. Acompanho o relator, do desembargador José Luiz Almeida. Agradeço a Vossa Excelência eminente, juiz José Eulálio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também vou acompanhar o eminente relator nesse caso, porque eu entendo de que aqui não preenche um dos requisitos do artigo 621, e só en passant, eminente desembargador Zé Luiz, e eu desconheço crimes dessa natureza e se alguém serve de testemunho ou testigo. Proclamo o resultado. Eu pergunto ao eminente procurador se será adequado o parecer ou mantém em procedência. Senhor presidente, na minha fala há poucos minutos, eu mencionei, pelo conhecimento, o doutor Zé Luiz nem apreciou nesse sentido, mas eu posso adequar, contanto que, ao final, tenha pela improcedência do pedido. É isso, obrigado. Então, Vossa Excelência mantém, porque
seria incompatível o não conhecimento com a improcedência. Vossa Excelência mantém o parecer. Eu mantenho, então, em parecer. Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo resultado unanimemente do voto do eminente relator pelo não conhecimento, em divergência com o parecer que é pelo conhecimento e improcedência. Agradeço a presença do doutor Felipe. O quarto, revisão criminal 080-845392, requerente Carlos Alberto Reis Máximo Filho, advogado doutor Raul Guilherme Silva Costa e outro relator eminente desembargador Zé Luiz Oliveira, revisor eminente desembargador Sebastião Bonfim, procurador eminente doutora Domingas Frois, o parecer pela improcedência. Com a palavra, eminente relator. Haverá sustentação, eminente desembargador Zé Luiz. Eu vou fazer aqui um breve relatório, presidente. Perfeito. Essa revisão criminal, ela foi manejada por Carlos Alberto Reis Máximo. Ele foi condenado também por crime de estupro a 15 anos, 6 meses e 10 dias em regime fechado. E vou já antecipar, e com essas colocações eu já começo a deixar clara a minha posição. Essa decisão foi mantida pela terceira Câmara Criminal à unanimidade, em voto da relatoria do eminente colega desembargador Frois Sobrinho. No meu relatório, eu faço, por óbvio, eu trago à colação fragmentos da denúncia narrado aqui com clareza os fatos imputados ao acusado. Na revisional, ele sustenta que a decisão é contrária à evidência dos autos e alega que o exame de corpo de delito foi realizado mais de 2 anos após o fato e que não demonstraria, por isso, a materialidade. O édito condenatório, ele também argumenta, foi confirmado em segundo grau, está embasado exclusivamente em elementos de convicção não produzidos sobre o crime do contraditório e em depoimentos contraditórios da ofendida, da sua mãe, de uma conselheira tutelar, as quais relataram que o revisionando teria tentado praticar coito anal com a infante, o que diverge do exame do corpo de delito, que descreve roturas antigas no ímen. Diz mais aqui o seguinte, que as testemunhas arroladas pela acusação souberam dos fatos a partir de relatos da mãe da ofendida. Que o médico que primeiramente atendeu a vítima em 2012 não detectou vestígios compatíveis com o estupro. Diz mais aqui, por fim, exclusivamente nas declarações das vítimas, sobretudo as infantes, sobre as menores, porque são facilmente influenciáveis pelas pessoas que exercem autoridade sobre elas. E com o Ministério Público, em parecer da lavra da procuradora Domingas Frois, manifesta-se pela improcedência da revisional. Esse é o breve relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Adota a revisão, eminente desembargador Bonfim. De acordo, senhor presidente, com o relatório do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. O ilustre advogado nome OAB para fim de registro. Bom dia, Excelência. Raul Guilherme Silva Costa, OAB-MA 12936. Muito obrigado, Vossa Excelência. Tem até 15 minutos para a sustentação. Bom dia, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta sessão criminal, demais servidores presentes, excelentíssimos colegas advogados. Inicio dizendo que não me alongarei por mais tempo do que o necessário. Excelência, indo direto ao ponto, por dever de boa-fé, essa é a segunda revisão criminal apresentada pelo revisionado Carlos Alberto Reis Máximo Filho, que, como bem tratou o relatório, foi condenado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, pela terceira vara criminal da comarca de Timon. Dessa sentença, ele apresentou apelação, que foi julgada pela terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença de primeiro grau em acórdão que eu peço venha aqui para ler o trecho da ementa. A pretensão absolutória não encontra guarida, uma vez que a autoria e materialidade do crime restaram devidamente evidenciadas através da certidão de nascimento da vítima, do exame de corpo de delito, do laudo psicológico, e dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial em juízo. Excelências,
chama a atenção, segundo consta na própria denúncia, o ato ilícito teria ocorrido no ano de 2012. E a denúncia, ela apresenta o seguinte ato. Segundo consta nos autos policiais em anexo, no ano de 2012, em sua residência localizada nesta cidade, o acusado Carlos Alberto Reis Máximo Filho praticou o ato libidinoso com a menor YEA, consistente em esfregar o seu órgão genital no ânus da infante. Ocorre, excelências, que o exame de corpo de delito ele só foi realizado 2 anos após o ato, ou seja, em 2014, mais de 2 anos após a prática do ato. E o que esse exame de corpo de delito constatou? Diferentemente do que foi apontado na denúncia, esse exame ele apresentou roturas no ímen. O que é o ímen? O ímen, todos nós sabemos, é a película dérmica presente na entrada da vagina. Como que o Ministério Público, como que a vítima, como que todas as testemunhas acusam de que o suposto ato libidinoso teria sido praticado no ânus da infante e o exame de corpo de delito, feito 2 anos depois da ocorrência do fato, constata que houve roturas no ímen, que é na vagina. Excelência, é por conta dessa situação que não foi tratada na sentença, que não foi tratada no acordo, que não foi tratada na primeira revisão criminal, que nós dissemos que a decisão tomada, a primeira decisão tomada, ela contraria a evidência dos autos. Mas não é só por isso. O revisionando, ele é um professor que ele dá aulas particulares. Ele tem contato com criança, ele teve contato com criança durante toda a vida dele. Ele é um senhor idoso, tem mais de 60 anos, nunca respondeu um processo durante toda a vida. Aí, depois de 60 anos, se depara numa situação dessa, logo com a própria neta. Durante o depoimento, durante a instrução processual, foram ouvidas aqui pelo menos 3 ex-alunas dele. Isso está nos autos, isso está na revisão. Uma delas foi aqui a senhora testemunha Eudeni Cardoso dos Santos, que conhece o acusado desde criança e desconhece esse tipo de comportamento, que a maneira que eles foram criados não foi dessa forma, que não sabe os motivos que da Nora está acusando, que acham absurda essa acusação. Maria Gorete Ferreira Moreira, que frequenta a casa do acusado, conhece toda a família, não acredita na acusação, que tem conhecimento que o acusado dava aula de reforço escolar, que todos estudaram com ele, nunca ouviu histórias como a da denúncia, que foi aluna dele e que nunca houve tais situações. Então, excelências, aqui não se trata de dizer que a palavra da vítima ela está isolada no processo. Aqui se trata, na verdade, de dizer que a palavra da vítima ela está contrária ao que diz um laudo médico. O laudo médico diz uma coisa, a palavra da vítima diz outra. Então, é com base nesses fundamentos, e digo mais, esse fato não foi tratado na sentença, não foi tratado no acórdão, não foi tratado na primeira revisão. Então, é com base nesses argumentos que a defesa pede a Vossas Excelências que seja conhecida a presente revisão para absolver o revisionado Carlos Alberto Reis Máximo Filho das imputações pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, com a imediata expedição do seu alvará de soltura. Concluiu? E requer, Excelência. Muito obrigado. A douta Procuradoria, eminente doutor Joaquim Lobato. Senhor presidente, senhores embargadores, esse segundo processo tem algumas semelhanças com o primeiro, que foi julgado há poucos minutos. É claro que cada um dos processos criminais eles tem suas próprias consequências. E aí, desembargador Zé Luiz, conforme o advogado falou, trata-se de um crime praticado contra uma neta. E, infelizmente, isso é um caso reincidente no Brasil todo, do aproveitamento de padrinhos, de tio, de primos, avós, às vezes até pais também. Nós temos conhecimento disso, que se utiliza dessa relação de parentesco para fazer esse tipo de prática de crime, doutor Sebastião Bonfim.
Aqui, ao meu ver, é um crime gravíssimo que causa para todos nós um certo asco, porque é praticado geralmente contra menores, indefesos, é óbvio, e também dentro do laço familiar, doutor Zé Luiz. E aqui, mencionando o próprio advogado da defesa, que já houve uma sentença condenatória, houve uma apelação que foi julgada por unanimidade na terceira Câmara Criminal, doutor Sebastião Bonfim, no qual nós trabalhamos juntos, e já houve também uma outra revisão criminal. Portanto, percebe-se nitidamente que, sem nenhum motivo, a não ser a discussão de reavaliar a matéria que já foi avaliada por 3 instâncias. Na primeira instância, lá em Timon, depois na Câmara Criminal, na terceira, depois uma revisão criminal e agora pela 4ª vez, sem que a defesa tenha trazido nenhum fato novo, conforme menciona o artigo 621 primeiro. Então, não há nenhuma dúvida de Ministério Público manter o parecer de doutora Domingas pelo conhecimento da revisão criminal, mas pela sua improcedência. Muito obrigado. Agradecer a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu não vou conhecer, por óbvio, e porque conhecer implicaria em reexaminar pela 4ª vez as provas que já foram examinadas. Não tem mais como examinar essas que deixam os jogadores até assim ressabiados. Meu Deus, como é que isso aconteceu e o juiz não viu? Ora, essa questão do exame realizado 2 anos depois, que é o principal argumento, mas que a gente sabe que nos crimes hoje de estupro independe se há conjunção carnal, se há conjunção anal ou não. Não é o caso, aqui houve as 2 coisas. Esse exame não foi realizado, eminente presidente, eminentes colegas, porque o ambiente em que essa menina vivia, essa criança vivia, era um ambiente absolutamente opressor. Ela sofria os estupros e se mantinham todos calados, com medo do acusado. Então, como essas coisas não ficam indefinidamente escondidas, chega um momento que a coisa estoura. E aí se leva ao conhecimento da autoridade. Então, nesse caso, a única demora é essa. Mas provado está que houve sim o coito. Ela narrou esse fato ao médico que a examinou e não foi compelida a fazê-lo, não havia um elemento externo a impulsioná-la para fazê-lo. A mãe dela confirmou a ocorrência do crime, a conselheira tutelar confirmou a ocorrência do crime, a juíza de base analisou percussientemente toda a prova amealhada. Não é fácil amealhar a prova desses crimes, a gente sabe disso. Ela chegou a nível de recurso aqui, o recurso foi também profundamente analisado pelo desembargador Frois. Eu transcrevo parte relevante do voto dele, onde a prova foi toda examinada. Aí eu diria o que disse no voto anterior. Se a Câmara entendesse que eu devesse conhecer, eu só iria dizer que vou reafirmar tudo que já foi examinado 2, 3 vezes. Quer dizer, nós precisamos dar um limite nessas revisionais, porque as revisionais elas mitigam a força das decisões transitadas em julgados. Isso causa uma insegurança jurídica. O cidadão é condenado por estuprar a neta e, algum tempo depois, por alguma inteligência superior, se descobre, 3, 4 anos depois, que isso não aconteceu e que há uma fragilidade probatória, quer dizer, passa por 1, 4, eu não sei nem quantos juízes, porque já teve outra revisional. E agora se traz a questão novamente. Não se espantem se essa revisional voltar depois com outra composição da Câmara. Não se espantem. Diga, doutor. Excelência, se permite a palavra? Sim, Só para de minha esclarecer. parte, sim, o presidente é que libera. Se for questão de fato. Vossa Excelência concede Se for questão de a palavra fato, sem problema.
Não, só para Com esclarecer, objetividade. Vossa Excelência disse que o fundamento da revisional era a questão o exame do corpo de delito foi feito... Não é isso. Não, é um dos fundamentos. Não é só esse, não. O fundamento é que a palavra da vítima diverge do exame do corpo de delito que foi feito. Não é que o exame do corpo de delito foi feito e aí a palavra diverge. Existe uma prova científica, uma prova técnica divergindo de uma prova testemunhal. A palavra concedida... O senhor sabe qual é a idade da vítima, doutor? A idade da vítima? Sei sim a idade da vítima. E da mãe dela também, da conselheira tutelar e do promotor que escreveu a denúncia também. Qual é a idade da vítima, doutor? Bom, meu voto é nesse sentido, do não conhecimento. Na época do fato, ela tinha 6 anos. Quando ela foi ouvida na delegacia, tinha 8. Tá, muito obrigado. Então, veja bem, você trazer uma incompatibilidade da palavra de uma criança de 8 anos com um laudo médico, é por óbvio que não se vai esperar que uma criança preste um depoimento que seja compatível com aquilo que o cientista, alguém que tem visão científica, veja. Mas isso é uma outra questão. O certo é que se pretende aqui rediscutir algo que já foi discutido, esses vestígios eles não são imprescindíveis, há uma multiplicidade de atos libidinosos, eles por si só justificam a tipificação do crime. Quer dizer, não dá para a gente se apegar num detalhe, numa filigrana, para deslustrar toda a prova que foi produzida. Nesse sentido, presidente, eu vou... Inclusive, meu assessor está me lembrando aqui que a criança disse, olha, presidente, 6 anos de idade, ela dizia que o avô esfregava o pênis em seu ânus, forçando o seu ânus. Viu? O laudo pericial está na folha... ele esfregava o pênis na vítima, por óbvio que esse ato não deixa de rigor nenhum vestígio, tá? Quer dizer, esses dados todos só reafirmam que há uma pretensão de rediscutir. Eu não estou conhecendo a revisional, presidente. Agradecer a Vossa Excelência como voto eminente, desembargador Sebastião Bonfim. Acompanhando o relator, senhor presidente. Desembargador Bonfim. Já votou, presidente. Já votei. Acompanhando o relator. Porque foi muito baixo para gravar. Acompanhando o relator. É isso? Exato, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, juiz Raimundo Neres. Senhor presidente, o crime tratado nessa revisão é um crime grave, em que a prova deve ser valorada ao extremo. Todos os suas nuances, em todos os seus sentidos. A análise feita pelo ilustre relator, pelos esclarecimentos que ele acabou de prestar a todos nós, não deixa dúvida sobre a ocorrência do fato e não há outro entendimento que deva ser aproveitado que não seja no sentido de acolher em sua totalidade o entendimento do relator. Apesar da situação que o ilustre patrono tenta nos convencer, eu fico com os esclarecimentos do relator, que o ilustre advogado tenta nos trazer, eu fico com o relator e vou votar de acordo com esse entendimento, Excelência. Agradecer a Vossa Excelência como voto eminente, juiz Gustavo Henrique. Acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente, juiz José Eulálio. Senhor presidente, em face dos relevantes esclarecimentos do eminente relator, da gravidade do caso, eu, na mesma linha do voto,
eu acompanho o relator porque não foi trazido nenhum elemento novo e também, data máxima venha, os esclarecimentos do advogado não foram suficientes para me convencer do contrário. Por isso, eu acompanho o luminoso e judicioso voto do eminente relator. É como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também não tenho a menor dúvida de acompanhar o eminente relator. Inclusive, penso eu, eminente desembargador José Luiz, em se tratando de uma segunda revisão, em que este fato não fora tratado anteriormente, e se naquela instrução apenas foi tratado o crime com relação ao abuso anal, eu até encaminharia para o Ministério Público para que uma nova denúncia fosse feita com relação agora ao crime vaginal. Porque, veja, se diz que depois que 2 anos fez esse exame, e aí se constata, e se à época, então, ou seja, como não se aplicou o artigo 71 da continuidade delitiva, então nós teríamos crimes distintos. Mas como essa matéria não foi trazida aqui à baila, eu vou me cingir nesse momento ao voto de Vossa Excelência. Pergunto ao eminente procurador se mantém também o parecer pela improcedência para a proclamação do resultado. Eu vou só, dessa vez, adequar, porque o doutor Zé Luiz, no anterior e nesse, nos dois ele não conheceu da revisão, né? E os dois pareceres eram pelo conhecimento e procedência. No primeiro eu mantive, mas nesse agora eu vou adequar só para ficar mais fácil para todos nós. Eu adequo em banca pelo não conhecimento também. Obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência, proclamo o resultado unanimemente pelo voto do eminente relator, de acordo com o parecer este adequado em banca. Consulto, agradeço a presença do ilustre advogado. Consulto os eminentes pares, o eminente procurador, a senhora secretária, se ainda há algo a tratar. Presidente. E não havendo... Não, presidente, nada a tratar, só um abraço para Vossa Excelência, obrigado pela atenção. Vive, um grande abraço, e um grande abraço aos meus eminentes pares, ao procurador e aos advogados. Um bom dia, um grande abraço. Não, de nada, disponha sempre da presidência, agradecendo a presença de todos, e Vossa Excelência por estar até em outro estado e participando desse julgamento, até em prol da nossa sociedade, mostrando que o judiciário é sempre presente. Agradecendo a presença dos ilustres juízes convocados, Eulálio e Gustavo, a senhora secretária, um bom final de semana ao meu querido desembargador Sebastião, que está na sua querida terra, com seus familiares. Bom final Um abraço, de semana. gente. Bom dia a todos, bom final de semana para todos. Um abraço. Tá, obrigado. Bom dia, doutor Lobato. Bom dia, Gustavo e Eulálio. Um abraço, querido. Neres, abraço. Abraço, desembargador Joaquim. Bom final de semana.